Oi, gente, boa noite. Hoje eu tô aqui para gravar esse vídeo porque há muito tempo atrás, há um bom tempo atrás, eu senti uma direção de estar gravando um vídeo. Eu cheguei a ir até Brasília, no Distrito Federal, lá na Praça dos Três Poderes, e gravei um vídeo. E o que que acontece? Quando eu gravei esses vídeos, eu estava assim muito afoito. Tinha muitas ideias na cabeça, muitas histórias, muitas coisas e aí eu comecei a fazer vídeos e esses vídeos entraram assim com muitos temas, muitos assuntos e ficou meio que sem pé, meio sem cabeça, meio bagunçado. E aí eu parei, dei uma pausa e realmente fui orar ao Senhor, falar: Senhor, verdadeiramente o Senhor quer que eu faça esse tipo de coisa? E aí eu comecei a apresentar diante do Senhor isso, eu falar: Senhor, se eu preciso estar fazendo isso, se há a direção do Senhor eu estar fazendo isso, eu preciso andar dentro de um tema. Eu preciso começar vídeos com temas específicos, não aquela salada de assuntos que eu tive uns tempos atrás. E uma outra coisa que eu percebi é que o vídeo que eu fiz em Brasília ficou com um áudio muito ruim, ficou cortado o final. Os vídeos que se seguiram com temas assim, bastante. Eu não sei nem qual seria a palavra certa de usar agora aqui, mas como não teve uma preparação para poder entrar no assunto, então ficou meio indigesto, né? Ficou uns vídeos pesados, uns assuntos assim meio, sabe, meio deslocados de, sabe, fora do lugar, assuntos que são profundos, que são muito sérios na verdade, mas que estavam sendo, como que eu posso dizer? Estavam sendo trazidos de uma forma muito superficial. E aí eu falei ao Senhor, orando, falei: Senhor, eu preciso andar dentro de um tema, andar dentro de uma linha, e preciso preparar as condições para que eu consiga gravar um áudio bom, com um som bom, né? Um ambiente mais tranquilo, que nem agora eu estou aqui na sala da minha casa e o Senhor trouxe a direção, graças a Deus. Eu, né, o Senhor entrou com provisão, conseguiu um microfonezinho aqui para começar esse trabalho e, né, caixa de som, alguns equipamentos. Eu estou gravando no celular, mas está conectado, então o som fica um som melhor. E a questão do tema também, eu cheguei a entrar no meio do tema político, mas não é bem isso a direção e muitas outras coisas. Eu sei que assim, os vídeos que seguirão, que virão com temas assim, com assuntos pesados, sérios, delicados, coisas que você não ouve em pregações numa igreja evangélica ou numa igreja católica, ou até mesmo aquele braço cristão que segue o espiritismo, né, que é o partido kardecista, ou qualquer uma outra religião que se denomina cristã, né, perdão, que segue um dogma cristão, né, que segue o título cristão, mas que segue regras e ensinamentos dentro daquela parte, daquele grupo separado, seguindo uma certa linha. E eu vou entrar nesses assuntos, como são assuntos delicados, que nem eu sou cristão, eu sou evangélico, frequento uma igreja evangélica aqui no município onde eu moro. Tenho bastante amigos e amigas, pastores, pastoras, membros de igreja evangélica, membros de igreja católica. Conheço alguns poucos espíritas. ah, Tem também aqueles que são da linhagem do candomblé, da umbanda, né, que são chamados filhos do santo ou do santo, né? E essas pessoas, tanto aqueles que seguem a religião, tanto católica, evangélica ou espírita ou qualquer uma outra dessa religião, têm a noção e sabe que existe um Deus no céu, né? Nós, como herdeiros, vamos se dizer assim, nós aprendemos o cristianismo europeu, né? E a religião que veio com o povo africano, que é o candomblé,
E daí dessa mesclagem saiu a Umbanda, que é considerada a religião do Brasil, que é a Umbanda, mas é difícil você ouvir falar sobre isso, né? É difícil você ouvir falar, existe uma religião brasileira que é a Umbanda, o bandista, né? E nós seguimos, assim, no meio católico tem a padroeira do Brasil, que é, como eles chamam, Nossa Senhora Aparecida, e tem toda uma história por trás disso, né? E tem também aqueles que vêm, que são os descendentes dos africanos, que vêm com o candomblé, e todas essas religiões, e até aqueles que são espiritualistas, vamos se dizer assim, que não frequentam nenhum tipo de culto, nenhum tipo de organização religiosa, eles têm a noção que existe um ser superior, que existe um Deus no céu. E esses vídeos vão ser voltados para todas essas pessoas. Vão ter pontos contrários, muitas vezes, daquilo que a igreja evangélica prega, vai ter pontos contrários daquilo que a igreja católica prega, vai ter pontos contrários daquilo que o espiritismo prega, mas eu quero ser bem claro nesses vídeos e aqui também, que eu não estou, como que eu posso dizer, querendo criar inimizade com essas religiões ou fazer críticas, não é o meu ponto esse. A minha função, através desses vídeos, daquilo que o Senhor colocou na minha mão para seguir verdadeiramente uma linha reta, sem se deturpar, sem pender nem para a direita nem para a esquerda, seguir um caminho limpo, um caminho reto, um caminho sadio, um caminho sóbrio, sem influências, procurar no máximo possível trazer assim pontos de vistas que vão expressar também a minha opinião, mas fundamentado em outras opiniões, em outros pontos de vistas, em estudos, em teologias, em arqueologia, todas essas coisas, e em questão até mesmo das traduções das escrituras e de tudo aquilo que nós herdamos com as influências de todo o tempo que passou, desde quando o Senhor esteve conosco, né, no planeta, desde quando o Senhor esteve no planeta Terra, desde os primeiros apóstolos, desde tudo aquilo que aconteceu da época de Jesus até os dias de hoje, o quanto aquilo que nós chamamos de cristianismo sofreu de influência, entende? E tudo aquilo que ramificou, que saiu de dentro também do cristianismo e acabou se tornando, né, outras religiões, né? E nós vamos tentar, né, vou tentar andar dentro desse caminho, não para criar inimizade, não para dizer você está certo, você está errado, porque aquilo que as escrituras nos ensinam, dentro daquilo que nós defendemos como cristianismo, eu que sou cristão evangélico, a Bíblia fala claramente assim, que existe um único Deus e um mediador entre os Deus e os homens, que é o Senhor Jesus Cristo, homem. Ele é o nosso mediador. Ele é aquele que nos representa diante do Deus Todo-Poderoso. E de contraponto, ele também é aquele que nos apresentou Deus, aquele que nos revelou Deus, e aquele que, através da obediência e através da morte e morte da cruz, ele nos concedeu a graça do Espírito Santo, ele nos concedeu a graça da salvação eterna. E uma das coisas que também nós vamos filtrar muito são palavras que foram transliteradas, algumas palavras que foram traduzidas, mas que pela interpretação e não pela tradução exata, sabe? Então nós vamos andar muito nisso. É lógico, eu não sou um teólogo, eu leio bastante, estudei bastante, busco
muitas informações a respeito das Escrituras e também de outras religiões, para que eu saiba até conversar com aquele que é de uma outra religião ou daquele que critica aquele, assim, a minha religião. Aí eu procuro saber quais são os fundamentos que a pessoa tem para estar criticando a minha religião ou para estar se opondo aos meus princípios de fé. E assim também eu busco entender aquilo que aquela pessoa recebeu, aquilo que aquela pessoa aprendeu no decorrer do tempo. E nós vamos andar nesse caminho. E um dos temas, assim, o primeiro tema que o Senhor entregou nas minhas mãos é para falar sobre hierarquia e autoridade. E dentro daquilo que o Senhor me entregou, o primeiro versículo, eu acho que eu já devo ter falado sobre isso em algum dos vídeos do passado, mas um dos versículos que o Senhor me entregou está no livro de Romanos, no capítulo 13, versículo 1 e 2. E eu gostaria de ler com vocês, assim, Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2. Essa é a tradução que eu estou agora, que sinceramente eu nem sei qual é a tradução, que eu peguei agora a Bíblia aqui, e eu vou ler para os irmãos. Para vocês, para todos nós. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha da parte de Deus. E as autoridades que foram ordenadas, todas, né, e as autoridades que existem, foram ordenadas por Deus. Por isso, versículo 2: quem resiste, quem se rebela à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e às autoridades que foram ordenadas por Deus. Dentro desse versículo, eu gostaria de salientar aqui, de expor, por exemplo, a questão de Samuel, quando o povo decidiu, falou, não, nós queremos um rei que vá na nossa frente nas batalhas e que lute conosco, e Samuel falou, mas não foi isso que o Senhor decidiu. E aí o povo bateu o pé e falou, não, nós queremos um rei, nós queremos um rei. E aquilo pesou no coração de Samuel. Samuel, que era na época o sumo sacerdote, foi logo após a morte do sacerdote Eli, dos filhos dele, e a arca da aliança tinha sido levada para cativeiro, tinha sido levada pelo povo inimigo, perdão, e o povo começou a pedir um rei, e eles exigiram um rei para Samuel. E aí Samuel se apresentou diante do Senhor com um coração pesaroso, e Deus falou para Samuel o seguinte: Samuel, não se preocupa, porque não é a você que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Mas se eles querem um rei, providencia um rei para o povo. E foi quando Saul foi ungido e teve toda aquela situação. Por que que eu estou entrando nesse assunto? Isso foi uma decisão democrática, né? Isso foi uma democracia. O próprio Deus se sujeitando à democracia. E cedeu àquilo que o povo queria, que era um rei. Mas o plano principal de Deus, o plano limpo de Deus, era que o povo seguisse a ele, não houvesse um rei, não precisava de um rei. O povo tinha a Torá, eles tinham os profetas, tinham os princípios, os sacerdotes, tinha a Arca da Aliança, que era levado pelos levitas à frente da batalha, que representava o próprio Deus, e ali Deus trazia a direção e conduzia o povo, conduzia o exército para a vitória. E nós vemos isso na história, antes de Saul ser levantado, nós vemos isso registrado nas Escrituras. E Deus, ele se sujeitou, olha que delicado, ele se sujeitou
ao desejo do povo. E o desejo do povo era que houvesse um rei. E o próprio Deus foi democrático. Ele não se impôs, ele sendo o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, ele não se impôs, mas ele ouviu o povo, mesmo contrariando o desejo do próprio coração dele. Ele não se opôs, ele não se impôs ao povo dizendo, eu sou o teu Deus, eu que decido, não. Ele se sujeitou à decisão do povo e permitiu que houvesse rei sobre Israel. Em uma outra ocasião, o rei Davi estava lá no palácio, no trono, e de repente ele pensou, nossa, eu moro nessa casa, nesse palácio, em toda essa conforto, e a arca do Senhor está na tenda. E aí, se eu não me engano, foi o profeta Natã que Deus enviou até Davi, e Deus falou para Davi o seguinte, alguma vez eu pedi alguma coisa desse tipo? Alguma vez eu exigi alguma coisa desse jeito? Alguma vez eu falei através de algum dos meus servos que eu queria um palácio ou alguma coisa do tipo? Não era também a intenção? Não era também a intenção de Deus que houvesse um templo? Olha que delicada a situação. Não era a intenção de Deus que houvesse um templo em Israel. Porém, o Senhor, mais uma vez, ele se sujeita à vontade do rei Davi e permite que haja um projeto de um templo. Porém, ele fala para Davi, você é um homem de guerra, você já derramou muito sangue, então você não vai construir o templo. Quem vai construir vai ser o seu herdeiro, aquele que vai sentar no trono depois de você. E assim nós vemos desde, né, o relacionamento que o Senhor tem com o povo dele, que o Senhor viveu com o povo, mostrando como que é a questão da autoridade, da hierarquia. E tem um salmo que mais para frente eu vou pesquisar direitinho para ler também aqui para vocês. E isso é só uma pequena introdução daquilo que o Senhor tem mostrado e tem falado. Mas nós precisamos o quê? Filtrar isso. Porque o que o Senhor quer mostrar é que Ele verdadeiramente é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor Deus Criador dos céus e da terra, né? O Eterno, né? Na tradução da Bíblia hebraica fala, né? O Eterno, Eterno é meu nome. E aí ele tem vários outros apelidos, vamos dizer assim, porque o nome dele original, o nome dele verdadeiro, não foi traduzido, não foi trazido, até porque o próprio povo hebreu na época, pelo fato da lei, quando Deus fala que quem usar o meu nome à toa vai ser fulminado, vai sofrer condenação. Aí eles pararam de pronunciar o nome do Deus Todo-Poderoso de forma pessoal e começaram a usar nomes que atribuíam as qualidades de Deus e não falar o nome próprio do Senhor. Olha, outra coisa muito interessante, né? E andando dentro desse caminho, e hierarquia e autoridade. Aí nós vemos que na carta de Pedro, se não me engano, 1 Pedro, Pedro ele fala assim, esse povo eles não sabem como que funciona o sistema espiritual. É lógico, eu estou falando isso com a minha própria língua agora, a minha maneira, não estou falando como está escrito, mas estou trazendo de uma forma que seja compreensível. Pedro ele fala que aqueles líderes da época, aquelas pessoas da época, eles não tinham noção de como era a autoridade, a hierarquia no mundo espiritual. E eles traziam juízos que não cabiam a eles e determinavam coisas que não cabiam a eles. E ele fala assim, ele chamando a atenção desse povo, ele falando, e aquilo que eles não entendem, eles ainda falam com mais ousadia a respeito de assuntos que eles não compreendem. Então nós precisamos colocar o fundamento
E o fundamento é esse: a hierarquia e a autoridade. E dentro desse caminho, nós vamos começar a seguir. Eu espero que vocês assistam esses vídeos, não se canse, os vídeos serão longos, sim, os vídeos serão meio sem açúcar, como está sendo esse agora, sem tempero, sem fundo, sem muita imagem, é a minha cara falando, vai ser dessa forma. De vez em quando, eu creio, eu vou estar entrando com algum hino, algum louvor, preparando o ambiente, preparando os nossos corações para que o Senhor fale, né, mais suavemente aos nossos corações, para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nos revelar. E para você que não é evangélico, para você que não segue nenhum tipo de religião, para você que sabe que existe um Deus no céu e que tem aquela noção no coração de que haverá um julgamento da parte de Deus sobre a humanidade, esses vídeos também é para você. Não pense que pelo fato de você não ser evangélico, não ser católico, não ter nenhum tipo de religião, que Deus não se preocupa com você. Muito pelo contrário, o Deus do céu, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele olha para você e Ele busca de todas as formas e maneiras uma situação para que Ele possa se revelar a você. E eu creio que esses vídeos que eu estarei postando daqui por diante, eu creio que um por semana, não vai ter muitos vídeos. Esses vídeos que serão postados vai ser uma das formas que Deus vai poder falar para você assim: eu me preocupo com você, eu quero cuidar de você, eu quero cuidar das suas coisas, eu quero cuidar da sua família, eu quero me manifestar na sua vida, abrindo portas, te abençoando e te levando a seguir o caminho que eu desejo para você, diz o Senhor. E isso nós vamos seguir de acordo à vontade do Deus eterno, o Todo-Poderoso, o Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos concedeu o direito de sermos chamados filhos de Deus. É para isso que esses vídeos estão sendo gravados, porque existem muitas pessoas que não vão para uma igreja evangélica, que não vão para uma igreja católica, mas que sentem no seu interior uma necessidade a mais, que sentem no seu interior uma preocupação a mais e não entendem isso. E esses vídeos são para você que tem essa preocupação, que sabe que existe um Deus no céu, mas que não achou, olhando em volta, não achou um lugar ou uma condição ou alguma situação que pudesse, como que eu posso dizer assim, que você pudesse olhar e pensar no seu coração, no seu interior: nesse eu posso confiar. Esses vídeos são para você que está dentro de uma igreja evangélica ou dentro de uma igreja católica e que ouve as ministrações e que é tocado pelo Espírito Santo e que é, sabe, tocada pela presença de Deus, só que no decorrer, no dia a dia, sente que parece que não houve transformação, que não houve mudança nenhuma, parece que o Senhor não fala comigo, parece que o Senhor não cuida da minha vida, parece que o Senhor não cuida da minha história. Esses vídeos também é para você. E o Senhor, através desses vídeos, assim, é lógico, se o Senhor Jesus tivesse a tecnologia que nós temos hoje, imagina Ele gravando vídeos, pregando o sermão da montanha, dizendo lá: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão saciados. Imagina se essa tecnologia existisse na época que o Senhor Jesus esteve conosco e Ele pudesse gravar esses vídeos e deixar lá, sabe, dentro de um como que eu posso dizer, de uma plataforma na internet, de um canal na internet, de uma rede social, falando: bem-aventurados mansos de coração, porque serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os pacificadores,
sabe, e nós pudéssemos abrir em qualquer momento esses vídeos e eu ver a face do Senhor Jesus e ouvir a voz do próprio Senhor Jesus anunciando essas coisas. Isso seria maravilhoso, mas como não havia essa tecnologia na época, o Senhor deixou para que outras pessoas registrassem esses tempos, para que nós hoje pudéssemos ter acesso através daquilo que está escrito. E através disso, né, das escrituras, nós vamos começar a andar e começar a compreender um pouco mais do caráter de Deus, da personalidade de Deus, daquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Porque nós não podemos mais, como que eu posso dizer aqui? Nós não podemos mais nos acomodar achando que é isso, que é dessa forma, que é dessa maneira. Ah, mas é assim mesmo. Ah, mas eu sofro assim mesmo. Ah, mas eu vivo assim mesmo. Nós não podemos mais ficar acomodados com isso e nós precisamos começar a caminhar um pouco mais para aquele que nos formou, para aquele que nos criou, para aquele que determinou antes que houvesse qualquer coisa que houvesse, aquele que trouxe à existência aquilo que ainda não existia. E isso a ciência pode traduzir como Big Bang, porque o Big Bang explica que não havia nada e esse nada explodiu e da explosão saiu o que é agora, né? E a evolução das espécies e tudo isso. Então, se nós voltarmos até o Big Bang, nós entendemos que não havia e passou a haver, passou a existir. Não existia e passou a existir. E isso as escrituras registram que o Senhor traz à existência aquilo que ainda não existe. E só para finalizar, você que deve ter 50, 60, 30, 40, 20, né? Esse vídeo vai ser voltado para adultos. Eu sei que de repente vai ter muitos jovens assistindo, mas pensa assim, um ano antes de você nascer, quem poderia dizer que você existiria? Compreende? E é nesse caminho que nós seguiremos. Para não fugir do tema, nós vamos discutir aqui hierarquia e autoridade. E nisso nós vamos abranger tudo: justiça, política, poderes, a parte espiritual, principados, potestades, dominadores, a parte, né, daquilo que nós falamos que é o inimigo e como que é a questão mesmo do opositor de Deus, daquele que se opõe a Deus, né? E daquele que é o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, como as escrituras falam. E por que existe isso? Essa é a parte. Por que nós estamos debaixo de toda essa guerra espiritual, vamos dizer dessa forma. E nós vamos caminhar nisso e trazer à luz muita coisa que às vezes passam desapercebidas. E o Senhor vai nos dar a graça e eu creio que Ele vai falar muito aos nossos corações nos próximos vídeos. Eu desejo a todos vocês a paz do Senhor Jesus, né? Eu sei que o vídeo está muito longo, mas que a graça do nosso Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês que assistirem esse vídeo até aqui. E muito obrigado por me darem a oportunidade de estar falando com vocês. Uma boa noite, para quem está vendo de manhã, um bom dia, boa tarde, e em breve nós nos veremos de novo.